Oi, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 27 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, millennial raiz, com 43 anos, quase X. E esse é o nosso Papo de Gerações. Estamos de volta, Estamos de volta. Pra ficar agora. Gente, que loucura! A gente recebeu mensagens perguntando sobre o podcast, pessoas falando, nossa, mas eu estava acompanhando semanalmente, o que aconteceu? Bom, basicamente sintetizando para vocês, né? Dona Ana Luísa, teve... Ana Luísa, sabe? Aquela ali. Eu tive um burnoutinho, uhul! A gente veio falando tanto sobre isso no podcast nos últimos tempos, e eu tentei fugir, mas ele me pegou. Basicamente, só para vocês entenderem, né, foram muitas coisas acontecendo, tanto na vida profissional, quanto na minha vida pessoal. Quem acompanhou sabe que eu perdi minha cachorrinha e eu passei por uns perrengues que eu fiquei tipo assim, qual o sentido da vida, qual tudo, e sem conseguir traçar meus limites e deixar claro, sem conseguir deixar meus limites claros para as outras pessoas e até para mim mesma. E eu ainda tô, obviamente não é um negócio que cura de uma hora para outra, mas eu estou em tratamento, cuidando disso, pedindo ajuda, né? Eu fiz exatamente o que eu sempre falei para vocês, peçam ajuda, procurem caminhos e se conheçam. E eu já fazia isso, mas eu acho que às vezes a gente precisa de mais intervenções. E eu fui aquela que ficou com o olho arregalado desse tamanho, assim, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Mas eu só falava, qualquer coisa, eu tô aqui. Se precisar de mim, eu tô aqui. Foi basicamente isso. Se precisar de mim, eu tô aqui, porque... E o medo constante da Fê, né, de, tipo, falar alguma coisa fora do lugar. Exato. Eu tive isso. Você sentiu que eu tava assim? Absolutamente. Tipo, eu falei assim, nossa, a Fernanda não mandou mensagem em 10 dias, porque eu também viajei, fui pra Minas Gerais, me reconectei com a minha família, com a natureza, com coisas que eu acho ajudam nesse momento. Mas aí eu falei assim, nossa, a Fernanda mandou mensagem nesses, tipo, 10 dias. Ela tá com medo de falar comigo. Tá. Eu pensei, ela tá com muito medo de falar algo fora do lugar. Exato. E aí eu ficava assim, só, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Não, calma, qualquer coisa ela vai falar comigo. Qualquer coisa ela vai falar comigo. E eu juro que eu não sabia nem se o papo ia continuar. Nossa, é porque realmente, se a gente for parar pra pensar, como o burnout também tem muito a ver com excesso de coisas acontecendo, talvez eu tivesse que cortar coisas. Eu tenho, né, que cortar, só que a minha forma de cortar tá sendo, tipo, falar não para algumas coisas, simplificar coisas. Então, tipo, tudo bem que hoje o conteúdo que eu postei, você vai ver depois, não é nada simplificado. Mas, tipo assim, tem muita coisa que antes eu gastava muita energia, que hoje, conversando com a minha terapeuta, eu percebo que, tipo, não precisava de tanta energia. E também... delimitando melhor as minhas parcerias com as marcas. Então, tipo assim, uma marca quer que eu produza um conteúdo, beleza, mas, tipo, eu tenho outras marcas também. Qual eu vou escolher nessa semana? Quantos conteúdos por semana? E muitas outras coisas, do tipo, eu tava comendo em 7 minutos. A Fê já viu eu almoçando, eu pareço um cachorro. É desesperador. É desesperador, é coisa tipo 7 minutos. Ou era desesperador. Era. Agora eu tô, tipo, colocando a regra de comer em pelo menos 20 minutos. É muito difícil pra mim, eu não sei mastigar devagar, tem várias coisas. Eu tenho horário pra dormir, então ontem, por exemplo, eu fui pra um evento com meus pais, eu falei, olha, vamos embora, tipo, eu preciso voltar pra casa pra dormir. Coisas do tipo, eu preciso sentar e ter um momento onde eu tomo um café, onde eu paro mesmo, e também me acolhendo mais nos meus erros, nos meus fracassos, porque você começa a achar que, tipo, você é um fracasso completo, você começa a achar que nada vai dar certo, você começa a achar que, tipo, nada do que você faz é bom, não vê sentido. Eu não queria acordar pra malhar, não queria acordar pra comer direito, não queria fazer nada. Só de pensar em ir pro trabalho, eu ligava pra minha mãe desesperada, falando, por favor, não deixa eu ir, não deixa eu ir. Foi horrível, nem gosto de falar porque dá vontade de chorar, mas é como se eu, de verdade, estivesse voltando para o útero da mãe, assim, e, sabe, quisesse só ficar ali, tipo, por favor, não me tira daqui. Eu fiquei bem perdida, assim. Eu lembro de um dia que você mandou um áudio pra mim, que você falou assim, eu sei que você deve estar sem saber como lidar com essa situação, porque você nunca viveu isso e porque você não faz parte, né? Você ainda fala assim no áudio, você falou assim, eu sei que isso não faz parte do seu
convívio ali, que você não sabe como lidar com isso, mas você tá tendo que lidar da pior maneira, porque tá acontecendo aqui comigo e eu também não sei como controlar. Sim. E aí eu também não sabia como lidar. Por exemplo, eu até pensei, eu falei, eu vou gravar um papo pocket sozinha, meio que explicando o que tá acontecendo. Aí eu pensei, não. A Luísa vai ver se ela isso? não quiser falar do que tá acontecendo? Aí depois eu vi que você comentou na rede social do que tinha acontecido. Aí eu falei, então talvez eu podia ter gravado. Mas e se eu gravasse sem ela e ela ficasse toda chateada porque ela não tava lá? Aí eu falei, não, deixa Eu quieto, pensei, não pode ser que a vamos Fê fazer pense. nada. Eu pensei, pode ser que a Fê pense em gravar e fazer. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, mas se a Fê gravar e fazer, isso pode ser um gatilho pra eu querer fazer. Não, eu nem achei isso, sabe? Eu achei que você ia olhar e falar, então tá bom, então não precisa mais de mim? Eu acho que eu ia falar, tipo, eu pensei, tipo assim, nossa, eu deveria estar lá me esforçando com ela, entendeu? Tá. Nossa, então ainda bem que eu não fiz. Porque a primeira, eu pensei assim, se eu fizer qualquer coisa sozinha, ela vai falar, então é assim agora, não precisa mais de mim. Então tá bom. Só que ao mesmo tempo, tipo, você não tava na coragem de vir me perguntar, tipo, posso fazer? Não. Eu entendo. Não, É eu tava muito só pisando em ovos. É muito bizarro, porque dá a sensação de, tipo, no meu caso, né? Eu não sei, acho que talvez cada um tenha sua forma de relacionar, mas eu tava numa situação de, tipo assim, espero que ninguém mande mensagem ou que só quem eu preciso mande mensagem nessa hora, que é, tipo, minha psicóloga, psiquiatra. E assim, eu também tinha um certo medo de, tipo, mandar alguma mensagem pra você, talvez assim, e aí, Lu, tá tudo bem? Você volta e você interpretar como, por que você quer que eu volte? Você quer que eu vou trabalhar? Você tá, sabe, assim? Eu entendo. Então... E, tipo, não é um negócio que eu tô cuidada, né? Tipo, uma coisa super rápida, mas é um negócio que eu tô no processo, assim. Então, confesso que, tipo, eu tenho que respirar várias vezes, então, tipo, pra não surtar, porque é muito louco como uma ligação, tipo, desestabiliza a gente, mas como eu tô com apoio dessa vez e não tô passando por isso sozinha. Eu não tava sozinha, mas eu digo assim, eu trouxe mais forças pra me ajudar, então acho que estamos tocando. É isso. E aí foi muito nesse momento em que eu burnoutei, eu falei com a Fê, esses dias eu trouxe o tema, né? E a gente sempre fica no debate de qual vai ser o tema, porque sempre fica uma jogando pra outra, porque a gente sempre fica pensando, tipo assim, qual será o tema da vez que as pessoas vão gostar? Mas dessa vez eu trouxe o tema que eu vou gostar. Super democrático. Graças a Deus, esse podcast segue democrático desde o dia que a gente falou de produtividade. Isso. Que ninguém queria que falasse, falamos mesmo assim. Mas vamos lá. Basicamente, nesse meio tempo, eu batendo papo com meu amigo ChatGPT, sempre que eu tô passando por uma crise, eu alimento as minhas crises com livros. Eu acho que crises, elas demandam livros. Não sei porque, eu acho que perceber que você está lendo ou ouvindo um podcast onde outras pessoas vivem e passam por coisas que você também passa, ajuda a gente a ter uma capacidade de enfrentamento melhor. E eu estava percebendo que e eu vejo que uma das coisas que mais me levou e está me levando para contextos que se aproximam de um burnout ou de uma ansiedade é essa incapacidade de aceitar que eu não sou perfeita e que eu vou falhar e que eu não preciso entregar tudo, e que eu não preciso performar como as pessoas esperam, e que eu preciso performar do jeito que eu quero e fazer o que eu quero. E parte dessa ideia de perfeição e imperfeição entra na questão de não ser capaz de aceitar a minha vulnerabilidade. E aí eu fico com vergonha de usar e ser quem eu quero ser. E aí eu achei um livro, que é o livro da Brené Brown, que inclusive já foi no TED Talk, se vocês procurarem aí, tem inclusive onde ela fala sobre a importância da vulnerabilidade na vida das pessoas. E eu estou lendo um livro, não acabei ele, tá? Se eu dissesse que eu acabei é mentira, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que é esse livro da Brené Brown, que fala justamente sobre essa capacidade da gente ser vulnerável, e ser vulnerável não ser uma questão de um problema, mas sim ser um caminho. E, na verdade, ela discute, inclusive, que a vulnerabilidade é muito importante. Então, o tema do episódio 14 é a coragem de ser vulnerável, que é um baita tema, porque eu acho que eu não conheço muitas pessoas que são vulneráveis e não têm vergonha disso. Eu acho que a maior parte de nós foge desse tema justamente porque ser vulnerável sempre coloca a gente nessa sensação de que
as pessoas vão julgar. Sim. E de ser fraco. E a vulnerabilidade, ela não vem no sentido que ela deveria ter, e sim no sentido de loser, perdedor, ou sei lá o quê. O que você acha, Fifi? Nossa, eu acho muito isso, assim, porque eu sou da geração do engole o choro, né? Então, imagina. Sim. Pra mim, isso é muito... vulnerabilidade, imagina, não Fê, a falar gente pode dizer que talvez até o podcast surgiu de você ter se permitido ser vulnerável, porque o que trouxe o podcast foram as nossas conversas de corredor, que a gente acabou percebendo que tinha um fundamento pra gente justamente levar isso para outras pessoas. E você começou a trazer mais vulnerabilidades suas para mim, eu acho. Era isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar. Eu ter falado pra você, por exemplo, assim, das minhas dificuldades, de alguma coisa que eu não estava conseguindo lidar, ou até de algumas coisas que eu tinha notado em mim e tal. Isso pra mim foi assim, nossa, um grande avanço. Que demais. Porque eu nunca faria isso anteriormente. Nunca. Sim, em outras fases. Nunca. Muito legal, porque assim, a grande discussão do livro da Brené Brown e se na verdade a vulnerabilidade, ao invés de ser uma prova de fraqueza, fosse uma prova de coragem. E aí vulnerabilidade não é só te falar suas emoções, mas de viver aquilo que você quer viver. E aí eu vou pegar essa citação dela como a base da nossa conversa, que ela fala vulnerability, não sei falar, vulnerability, eu acho que é assim fala. Vulnerability. Vulnerability, isso. Is not weakness. Our only choice is a question of engagement. Ou seja, explicar que basicamente que vulnerabilidade não é fraqueza, é sobre como escolhemos nos engajar com a vulnerabilidade. Por quê? Basicamente, a Brené Brown parte do pressuposto de que tudo que você vai fazer na vida envolve vulnerabilidade. O que isso significa? Se você decide que você vai se relacionar amorosamente com alguém, você está se abrindo a estar vulnerável para amar. Se você decide que você vai sair de um emprego ou você vai começar uma profissão, você se vulnerabiliza para viver algo que você ainda não conhece. Se você pura e simplesmente decide que você vai acordar, só acordar já é um ato de se vulnerabilizar, porque a gente saiu na rua, você já está vulnerável a várias coisas. Então, no fim, será que vulnerabilidade é realmente essa coisa ruim que tentaram colocar na nossa cabeça? Ou será que é a abertura que a gente dá para a vida para realmente vivê-la plenamente? Esse é o conceito que ela traz? Basicamente, de maneira generalizada e de maneira simplista, porque é super Eu nunca li complexo. esse livro, depois eu vou até querer ler também. É maravilhoso, eu empresto. E aí, por que trazer esse tema, né? Porque o mundo, ele força isso, né? Essa produtividade, ele força esse estar bem sempre. E não é só estar bem, mas eu acho que nem é o estar bem, é fingir que está bem. Porque às vezes você pode de marré morrido e ninguém pode saber. Só que se ninguém sabe, como que você pode pedir ajuda? Como que talvez você pode encontrar caminhos e mais, como você assume que talvez você esteja nos caminhos errados? Mas é justamente porque a gente não quer assumir. Exato. É justamente porque a gente não quer pedir ajuda. É justamente porque a gente acha que tem que dar conta de tudo. Exatamente. Né? E assim, a minha geração é uma geração que acha que tem que dar conta de tudo. Eu acredito ainda nisso. Apesar de saber hoje e de me considerar muito mais evoluída nesse processo, especialmente de autoconhecimento e até mesmo de exposição das fraquezas, tudo. Eu sei que a gente pode contar com ajuda hoje, ok? Mas eu continuo me responsabilizando por tudo. Eu acho que a gente pode se responsabilizar, não significa não poder estar vulnerável. Inclusive, você se vulnerabilizar em certas situações é você assumir que aquilo é seu, eu acho. Você falar assim, olha, gente, tô triste mesmo, não tô lidando bem, que nem eu nessa situação. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que ser a adulta que vai pegar a minha mão da criança que está desamparada e pedir ajuda.
E fazer um tratamento, e saber, como é que fala? Delegar coisas, que né, eu estava segurando um monte de coisas que nem, e ainda estou segurando coisas que eu acho que nem competem só a mim, coisas que outras pessoas também deveriam estar segurando. E aí hoje eu olho e falo assim, poxa, se eu não tivesse falado, pessoal, eu não estou bem, alarme de incêndio aqui, muito provavelmente as coisas vão continuar como elas sempre foram. Então, se eu não tivesse sinalizado, por exemplo, para minha família, de que eu estava exaurida de certas coisas que estavam acontecendo ali dentro, a minha família não entendeu o quão eles estavam me impactando por coisas que para eles são bobas. Então, assim, na verdade, eu acho que se você deixa de ser vulnerável, você perde conexão nas coisas. Sim. E sentido nas coisas. Sim. Então, assim, eu acho que a minha geração ela se permite ser mais vulnerável, mas eu também acho que é uma geração que, por outro lado, tenta tanto agarrar tudo e mostrar e transmitir uma aparência de como tá tudo bem, no sentido não de que tá tudo bem, mas eu acho que tipo assim forçar uma imagem, mostrar uma imagem, né? Então, de que tá tudo bem, que a gente acaba também assim se enganando, sabe? Mentindo tentando fingir. Eu acho que até certo ponto, algumas coisas fake until you make it, sabe? Uma mentirinha para si mesmo. Porque, por exemplo, ficar só focado no problema, não acho que também é a solução. Mas o quanto realmente a gente só não tá tentando fingir que tá tudo bem. E no fundo a gente sabe que não tá. E a gente não tá fazendo nada em função daquilo que realmente seria a solução. É que, assim, como pra mim, né, a vulnerabilidade, as coisas a gente relaciona muito ao trabalho, à vida, não sei o quê. Então, por exemplo, você consegue imaginar sua mãe dizer não tô bem, não vou trabalhar hoje? Não consigo imaginar. Mas eu consigo imaginar, e aí isso eu acho problemático, ela chegar num ponto onde a saúde dela tá tão prejudicada que a saúde dela vai forçar ela porque ela não teve a coragem de ser vulnerável e pedir ajuda. Exato. Mas é assim que eu me sinto também, entendeu? Sim. Porque eu não consigo olhar e falar, gente, não tô bem, não dá pra mim. Só que tudo dá, tudo eu posso, entendeu? Sim. Sim. Tudo eu consigo. Não, eu consigo. Se alguém tá conseguindo, eu também consigo. É assim. E o que é o processo de conseguir? O conseguir é o dia inteiro? Dar conta o dia inteiro? Ou o conseguir é ondulatório? Consigo hoje, amanhã eu entendo que, aqui eu preciso frear. Porque o que é o conseguir? E qual é o processo do conseguir? E por que a imagem do campeão é só a imagem do cara que bate o melhor pace? Por que o cara que bate o pace de, sei lá, 4 por hora não mostra o dia que ele tá batendo o pace de 6 E entra também naquela coisa que a gente não sabe qual é o processo, né? Para chegar até o melhor pace. Sim. Porque a gente só vê aquela parte. E aí você atribui que então para aquilo na sua cabeça ali, porque você criou vozes dentro da sua cabeça que determinaram que então para aquilo tem que ser assim. E não necessariamente, a gente não sabe como é que foi a trajetória dessa pessoa. É o que a gente vem falando muito sobre as redes sociais, né? Porque na rede social você vê um fragmento de alguma coisa que está acontecendo ali no dia, é uma fração do dia e o restante das coisas você não vê. Uhum. Você vê o sucesso de alguém, mas você não sabe como foi o processo até lá, né? O que é sucesso para um pode não ser para o outro. Será que eu queria estar naquele lugar? Será que aquilo faz sentido para mim ou não, né? Então, eu acho que quando a gente consegue também se vulnerabilizar, a gente consegue entender melhor qual é o nosso sentido, qual é o nosso propósito. E para quem que você está conseguindo as coisas também quando você só está postando? Você está conseguindo porque para você aquilo era importante ou é porque os outros vão te validar através disso? Depende, às vezes é porque os outros vão me validar e às vezes é porque para mim é importante e às vezes também é só porque precisa fazer e pronto. Eu vi uma situação, um vídeo que caiu no meu TikTok esses dias, de uma jogadora, se não me engano, de tênis ou vôlei, mas eu acho que é tênis. Ela teve uma crise de ansiedade no meio da partida, né? E ela é, tipo, a maior jogadora, uma das maiores jogadoras de tênis da nossa geração agora. E, literalmente, a cena pega uma cena onde ela tá assim, ó, ofegante, respirando, desesperada, assim, e ela para, respira fundo, para, e pensa, você tá numa partida de
de tênis e as coisas terem que parar, porque você precisa parar para respirar, as câmeras apontadas para você. E aí eu penso assim, nessa hora, o quão vulnerável ela estava, o quanto essa jogadora queria demonstrar isso para os outros. Pode ser que sim, pode ser que ela não se importe, pode ser que não. Mas depois, muitos psicólogos trouxeram esse tema como um debate da importância de falar da saúde mental e do quanto essa é a realidade. Quer dizer, é uma das melhores jogadoras de tênis? Mas isso não significa que ela tem ansiedade, isso não significa que a saúde mental dela não pode ser um impeditivo, isso não significa que a saúde mental dela também não seja uma coisa que ela trabalha e que ela consegue, mesmo diante dessa situação, ser uma grande vencedora. Então, o quanto, tipo, se eu me agarrar em, passei por uma situação horrível, caramba, sou uma fracassada, o quanto isso não vai muito mais me puxar para trás do que se eu pensar, nossa, se uma jogadora de tênis ferrada do nosso país teve que parar um jogo para respirar fundo, por que eu, Ana Luísa, não posso parar para respirar fundo? Eu vou deixar de ser vencedora? Longe disso. Inclusive, eu sou muito mais vencedora hoje, eu acho, por ter parado do que seguido. Porque por ter assumido isso, né? Muito, muito. Eu tava querendo gritar com as pessoas, destratar as pessoas, porque eu não tava aguentando mais. Aí eu penso assim, tipo, valeria a pena eu ter ficado essa semana que eu tirei para descanso no meu trabalho, gritando com os outros, surtando, chorando, me escondendo no banheiro, ou chegando com aquela cara de olho inchado? Ou será que não vale a pena eu mostrar para mim mesma que, ao invés de eu só negligenciar essa criança que precisa de acolhimento interna, não, eu mesma, eu vou ser mãe dessa criança, porque eu sei o pior que isso pode levar, aonde isso chega. E você sabe que quando eu vi que você mandou para mim a descrição do episódio, o nome lá, eu vi que você tinha colocado uma citação da Brené Brown, e eu lembrei de um outro livro que chama A Coragem de Não Agradar. Muito legal esse tema. Que traz alguns conceitos filosóficos, tudo, né? E eu acho que quando a gente fala assim, da coragem de ser imperfeito e de demonstrar suas vulnerabilidades, é justamente porque você, às vezes, assume essa coragem de não agradar. Porque quando a gente, por exemplo, a minha geração, que é uma geração que tem que ser forte, que tem que engolir o choro, nossa, né? Sim. Que tem que, muitas vezes é porque a gente tem medo de desagradar. Muito. Uma geração anterior, sabe? A geração dos meus pais ainda, né? Eu entendo completamente. Tipo, porque os meus pais, eles não tiveram nem mesmo acesso a esse tipo de reflexão. Os meus ainda têm um pouco mais do que os seus, mas assim, eu vejo como... foi muito engraçado, né? Porque na minha cabeça eu vou desagradar meus pais e tudo, ainda mais porque eu trabalho na empresa da família, então, tipo, como assim? Uma do semana nada. fora, eles vão precisar de mim. Muito! Né? E foi muito interessante porque teve vários momentos onde eu falei pra minha mãe e meu pai, eu não quero ir, eu não consigo ir. E a minha mãe virou com muita serenidade e falou assim, não vai. E eu fiquei tipo, o quê? Porque, tipo assim, eu sei que ela não se permite, mas como mãe, ela ficou tão preocupada quando ela me viu, ela falou assim, caramba, tipo, eu tava quebrada, assim, tipo, eu tava, tipo, terrível. Que ela ficou tipo assim, não vai, tipo... Aí eu falei, mãe, eu vou visitar minha avó, vou visitar minha família em Minas Gerais, me desconectar, eu já queria visitá-los também. E aí ela falou assim... Ela ficou feliz, eu senti que ela ficou feliz, tipo assim, acho que vai fazer bem pra você, eu fico feliz que você tá indo ver pessoas que eu amo. E aí eu senti que, tipo assim... E aí teve vários momentos da viagem que ela falou, faz isso, aproveita isso, porque eu queria estar aí. Meu pai várias vezes falou, eu queria estar aí. O que mostra como, tipo, às vezes a gente fica com medo de desagradar, mas às vezes a gente nem vai desagradar se a gente for honesto, porque às vezes a outra pessoa está passando pela mesma coisa que você. E também, assim, por mais que você desagrade, porque isso pode acontecer na minha relação com os meus pais, com a minha família, então é você quem merece ser desagradado depois surtando? É você quem merece sofrer por ter não ter desagradado a sua criança? E é até emocionante, assim, de ver, de falar assim, porque a gente que ficou aqui com ela nessa semana, você conhece sua mãe melhor do que eu até, né? Sim. E assim, você conta um negócio pra ela aqui, ela já sai falando ali, né? Sempre assim. E ela não falou nada, ela não expôs nada.
quando eu escutava alguém perguntar de você, falava, mas cadê a Ana Luísa? Nossa, mas eu não vi a Ana Luísa esses dias, cadê? Ai, nossa, ela foi visitar minha mãe. Minha mãe não tá muito bem, aí ela aproveitou e foi, ela pôde me representar, tal, não sei o que, eu achei bonitinha ela não expor, sabe? Sim, Assim, ela... sim. Eu Até acho que ficou por você, assim, se você quiser falar do assunto, você fala, se você não quiser, você não fala. exato. Né? E ela, achei bonitinho, assim. Muito. E eu acho que também vem o sentimento de, poxa, de mãe de tipo, eu não quero ter falhado com ela também. Eu acho que ela tem o espaço dela, eu não quero falhar com ela. Acho que tem isso, assim, né? Muito fofa. E assim, falando dessa questão do tema de vulnerabilidade de maneira geral, Fê, a gente fala muito que a vulnerabilidade é essa coragem de se abrir, de confiar, de ser honesto, de se expor. E aí, olha que loucura. Tem um estudo da Harvard Study of Adult Development que basicamente acompanhou 700 pessoas por 80 anos. Nossa. Sim, foi de 1938 até 2018, mais ou menos, que vai dar. E o que eles perceberam? Que as relações que eram próximas e significativas são maiores em termos de felicidade e também longevidade, ou seja, relações onde as pessoas têm proximidade, elas têm confiança para ser vulnerável, relações onde você pode demonstrar seus sentimentos de maneira transparente, onde você não precisa se esconder, onde você não precisa fingir ser o que você não é, são relações que acabam tendo mais felicidade e longevidade. Por quê? São relações onde existe vulnerabilidade. E onde existe vulnerabilidade, existe confiança, existe abertura e existe honestidade. Então, será mesmo que eu estar me escondendo na minha relação com a minha família, na minha relação com a pessoa que eu amo, com os meus amigos, e deixando de demonstrar as minhas verdades, eu tô mesmo conseguindo criar vínculos? Ou será que eu tô criando máscaras e essas máscaras, no fundo, em algum momento podem cair? Nossa, quando você falou isso, agora me veio à cabeça meu último relacionamento, assim, porque o Ale era uma rocha, sabe? Sim. Ele nunca foi uma pessoa que demonstrou nada, assim, ele nunca teve problemas, ele nunca teve nada, tava sempre tudo bem, tal, e aí a gente separou, tal, não ficou mais junto, e depois eu soube que tinha muitos problemas ali, que tinha muitas coisas que ele nunca dividiu comigo, sabe? Exato, como Talvez que a relação tivesse teria dividido, força, né? exato. Talvez tivesse dividido, nós teríamos muito mais força juntos, né? E teria sido muito mais fácil superar. Mas não, ele nunca soube, assim, expor, nunca soube se mostrar vulnerável e frágil, sabe? Sim, total. E isso é muito interessante porque, na mesma medida que isso funciona para uma relação familiar ou amorosa, como você trouxe, isso também funciona para a relação profissional. Em 2023, a Gallup trouxe que 59% dos trabalhadores do mundo estão em quiet quitting, ou seja, eles estão desengajados, querendo desistir do próprio trabalho. Por quê? A causa principal, falta de segurança psicológica. Então, medo de errar, medo de se abrir no trabalho, medo de demonstrar que é vulnerável, medo de mostrar que, por exemplo, tô com um problema aqui no trabalho, tenho uma solução, tenho um projeto, mas eu não tenho um caminho. E se eu tiver que virar para o meu parceiro de trabalho e falar, cara, eu não sei fazer isso, e agora? E se a gente tivesse essa abertura nos ambientes de trabalho de falar, eu não sei o que fazer, o que você faria no meu lugar? Será que a gente também não construiria... Sem uma competição, né? Exato. Porque a gente não faz isso com medo da competição, né? Exato. Se você se mostra vulnerável, o outro vai te ver como um oponente fácil de perder. Exato. Então, vai te destruir. Exato. Né? E se a minha reputação, ela não tivesse a ver com eu não poder ser fraco, mas muito pelo contrário, com a fraqueza sendo uma forma de construir juntos. Inclusive, um debate que existe muito grande é dentro das lideranças. O quanto muitas vezes a gente vê o líder como esse cara inquebrável, que nunca cai, que nunca fracassa, que também é uma das minhas preocupações, eu demonstrar fraqueza para o time. E hoje eu olho e falo assim, cara, tipo, eu demonstrar fraqueza é a abertura que eu tenho para outras pessoas que às vezes no meu time vão passar pelo que eu estou passando, virem me falar e eu conseguir ajudar elas antes de chegar nesse ponto. Eu tô lendo um livro que chama Seja o Líder que Você Gostaria de Ter como Chefe. Ah, eu vi que você estava lendo isso. E ele fala dos 3 princípios da liderança, né? Que é a gestão, a autoliderança e a conexão.
Que é vulnerabilizar-se. Que o líder que não se conecta, ele não consegue ter liderados, porque você precisa... A conexão faz com que você desperte nas pessoas um sentido, o sentido de estar com você. Ele fala que senão você perde o seu colaborador porque alguém ofereceu R$1 a mais. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Né? E que quando ele entende que ele está ali por um sentido, por um propósito, quando existe conexão, ele fica, ele não vai embora, Isso sabe? é demais. Falou assim, então assim, o cara segue o Steve Jobs, que era um nada ali, simplesmente porque ele falou, vamos lançar um telefone que vai revolucionar o mundo. Tipo, a pessoa apostou nisso, né? Acreditou naquilo e ficou. E aí não saiu de lá por todo o dinheiro que alguém ofereceu. Perfeita, porque agora você trouxe o próximo dado, Olá, que é o já do trouxe. Deloitte de 2020, que é líderes que demonstram vulnerabilidade aumentam em 23% o engajamento da equipe. Porque a equipe se sente segura em poder também retribuir, tipo assim, pô, tô na dúvida disso, não confio, ou eu quero, ou não quero. E também o Google, num projeto Aristóteles, que foi de 2015, disse que times mais bem-sucedidos tinham em comum o fato de ter a segurança psicológica. Então, um ambiente onde você pode falar, errar e também ser vulnerável sem punição. Porque não adianta de nada, sei lá, abrir um espaço para a pessoa falar e ela sofrer coerção diante disso. E sim, e a gente sentir que depois tudo aquilo que você expôs está sendo usado contra você. Exato. Né? Tipo, porque eu acho que o maior medo das pessoas, especialmente quando a gente fala de um ambiente corporativo, eu falo por mim, assim, porque às vezes eu tenho medo de expor algumas coisas justamente porque eu falo, depois eles vão usar isso contra mim. Sim. Né? Não posso fazer isso. Então eu tenho que ser aquela que sabe tudo. Eu tenho que ser aqui, porque senão isso vai virar contra mim. A gente tem essa cultura, autodefesa, né? E é uma coisa que foi incutida na gente que não necessariamente vai acontecer. Mas e será que não é também porque a gente sabe que quando alguém é vulnerável com a gente pode, sem querer, em algum momento, apontar o dedo para os outros? Porque eu vou falar para você, tá pensando nisso hoje no banheiro e eu tava rindo comigo mesma. Eu não sei, Ana Luísa, eu não sei para você que estranhice uma pessoa me contaria que me desmontaria. Porque uma pessoa pode vir falar pra mim uma das coisas mais absurdas e bizarras que ela já fez na vida. E eu vou falar e vou... Como que você fez isso? Tipo assim, eu vou ficar curiosa mais do que eu vou ficar indignada. Assim, tirando as coisas absurdas que machucariam alguém, né? Violência, enfim. Você vai falar isso, né? Não, violência. Matei alguém, não. Óbvio que não. Violência, essas coisas, tipo, que envolvem questões de saúde física de uma pessoa e afins, obviamente. Coisas criminais, obviamente que eu não vou ser conivente, mas estou falando assim, se você me contar uma história sua muito constrangedora que você passou, ou então você falar pra mim uma cagada que você fez, dessas que não é criminosa, tipo assim, eu posso até achar ruim ou ter um leve julgamento na minha cabeça. Mas eu penso assim, mas eu sempre, mesmo quando eu julgo uma pessoa, às vezes eu olho pra mim e falo, Ana Luísa, mas você lembra daquela sua cagadinha? Que tipo, sabe, se me dessem uma câmera e falassem, ó, essa câmera aqui, ela mostra tudo que você viveu na sua vida. Você assistiria com seus pais? Nunca. Mas nunca, não assistiria com ninguém. Porque assim, justamente, se alguém vier falar pra mim algo muito absurdo, eu olho e falo assim, eu já fiz tanta besteira nessa minha vida, que eu não me sinto, que às vezes eu falo assim, eu não me sinto nem no direito de julgar. Assim, óbvio que... Isso é muito legal você trazer, assim, porque... Eu hoje faço esse tipo de reflexão. Sim. Porque eu sempre fui a julgadora. Eu sempre fui muito aquela que apontava o dedo, aquela que tal. E teve uns episódios passados que a gente falou do que a gente espera para a vida, do que a gente espera para o futuro, né? E eu disse que o que eu queria para minha vida sempre é paz e prosperidade. Paz, no sentido de poder deitar a cabeça no travesseiro tranquila, assim, e prosperidade no sentido mais amplo da palavra mesmo, sabe? Sim. Saúde, amor, abundância e tal. E um dos principais ali, opositores da prosperidade, é o julgamento. Muito. Porque disse que bloqueadores, né? Quando a gente julga demais, a gente bloqueia a prosperidade na nossa vida. Então, que bonito que você já tem essa
visão, sabe? Sim. Que eu tive que E eu posso falar que eu acho depois de mais tempo. que o julgamento, eu acho que ele vem na nossa cabeça sempre, mas eu acho que é o como você engole ele. É tipo colocar o limão na boca e escolher se você vai engolir ou se você vai cuspir aquilo. No sentido de que, por mais que porque muitas vezes eu vejo algo que eu acho, tipo assim, gente, isso aqui é muito estranho, isso é esdrúxulo. Eu falo, nossa, Jesus amado, essa pessoa teve coragem de postar isso. Aí às vezes eu olho e falo assim, Ana Luísa, bota a mão na consciência. Que você também faz umas coisas que tem gente que olha igual. E pior, às vezes eu olho pra mim e coisas do passado que eu olho e falo, gente, como eu tive coragem. E eu sou uma pessoa que na minha roda de amigos falo muita besteira para as pessoas virem, né? Tipo, na mesma medida que eu sei ter postura profissional, e ser comedida quando eu preciso, eu sei ser o oposto disso, entendeu? Então, às vezes eu falo umas coisas para os meus amigos que eu falo assim, gente, sabe quando dá 5 segundos e eu falo, nossa, acabei de falar isso. Você sabe que esses dias eu fiz um exercício, né? Porque eu tava olhando o TikTok, agora eu tô viciada no TikTok. E aí eu vejo uns vídeos assim, sabe, que eu olho, principalmente quando a pessoa tá demonstrando técnica de procedimento que eu faço. E aí eu vejo assim a pessoa falando assim, naquela entonação baixinha, aquele vídeo bem assim, Nossa, que ela não que eu tô com sono. consegue nem se expressar direito, sabe? E aí eu comecei a falar, nossa, gente, como alguém tem paciência de assistir um negócio desse? Como alguém grava um vídeo assim e tal? E aí eu voltei pra ver os meus primeiros conteúdos. Nossa! E, tipo, eu falava assim, bem baixinho. E eu fiquei, Fernanda, por que você falava desse jeito, Fernanda? Que coisa! E aí você vê como a musculatura comunicativa ela se desenvolve, né? Não, exato. Mas e como se eu não tivesse essa Autopercepção. autoavaliação, exato, eu ia só continuar julgando, sabe? E tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito na minha cabeça assim, e principalmente depois que eu comecei a criar conteúdo, acho que isso é uma coisa que vai tirando um pouco o seu julgamento dos outros. Porque às vezes eu falo assim, gente, como que um conteúdo assim performa tão bem? Eu falo, pô, porque a pessoa tá fazendo. Essa é a questão. Toda vez, isso é uma coisa, cara, que eu quero muito deixar clara aqui, entendeu? Você pode até pegar esse corte, Fernanda. Tá. Já aproveita esse corte. Toda vez que você olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, como essa pessoa faz isso? Se ela faz isso, eu faço melhor, eu faria melhor que isso. Sabe por que essa pessoa tá onde ela tá e você não tá lá? Porque ela fez. Porque ela fez. Esse é o grande divisor de águas entre a pessoa que muitas vezes está bem sucedida e você. Não é que, às vezes você, inclusive, eu falo isso, muitas vezes você que está julgando alguém, realmente faria melhor. Inclusive, muitas vezes não só você faria melhor, mas você, inclusive, seria muito mais bem sucedido e reconhecido financeiramente por aquilo. Talvez você, inclusive, seria muito mais famoso que aquela pessoa, só que o ponto é que aquela pessoa fez e você não. Então, toda vez que você decidir que você vai destilar raiva, ódio e julgar alguém e fazer a pessoa se sentir mal por ela estar se expressando, por ela estar vulnerável, então, no fundo, você deveria colocar a mão na sua consciência de que talvez a grande diferença entre ela e você é que ela fez. Temos mais um corte aqui, hein? Ó, pega dois. aqui. Pega mais dois. O pior de tudo não é o barulho dos ruins, é o silêncio dos bons. Dos bons. Justamente porque quando a gente não se permite se colocar e falar, tudo você tá ali se apequenando diante daquilo que você considera ruim, simplesmente porque você não teve coragem de fazer, né? Exatamente. Não teve coragem de se expor. Então, se você é bom no que você faz, porque você tem a sua potência, você tem que comunicar isso para o mundo, né? E comunicar isso é se vulnerabilizar, que é a grande questão desse tema. Inclusive, já parou para pensar que alguém, um dia, criou um celular absurdo, começando com uma máquina numa garagem? Alguém, se permitiu ser vulnerável de estar fazendo numa garagem um negócio, um projeto totalmente audacioso. E que naquele momento devia ter sido loucura, né? Tipo, completamente. Todo mundo deve ter olhado e dito, Alguém apostou Exato. nisso. E hoje todos nós pagamos. Aí eu tava falando com a Fê, né? O último lançamento, pelo que eu vi, tava praticamente R$20 mil. O celular de 1 tera da Apple, por exemplo. E esses dias eu também vi outra coisa assim, né? Falando, poxa, se você tem
Oh, meu Deus do céu, que as palavras estão fugindo de mim. Será que eu tô ficando velha? Missão, desejo, uma vontade. Se você tem uma vontade quase burra, continua que você tá no caminho certo. Muito. Aquela vontade que as pessoas olham e falam, meu Deus, para. Meu Deus, olha o que você tá fazendo, Que sabe? absurda. Que absurdo, mas que Tadinha. no fundo, no seu fundo, você olha e fala, meu, mas é esse o caminho. Eu sei, que é aquela coisa assim que parece que tá tudo conspirando contra, por isso que é quase burro, assim, e você Sim. continua tentando. Sim. Então vai, que é o caminho. Que é o caminho, exatamente. E eu acho que isso é muito legal, porque para as coisas inovadoras surgirem, alguém teve que ir contra o que existe, né? Para uma teoria matemática mais desenvolvida surgir em relação a outra, ou filosófica, é porque alguém contestou o que já existia. Então, eu acho isso o máximo, assim. E aí, Fê, olhando para o outro lado, que é o lado das pessoas que estão com medo de ser vulneráveis, é uma questão, inclusive, de saúde, tá? A OMS disse em 2022 que 1 em cada 8 pessoas no mundo vive com um transtorno de saúde mental. E qual é a questão? Muitas vezes, né, porque se 1 em 8 pessoas vive com um transtorno mental, mas a gente muitas vezes não tem esse acesso de quantas dessas pessoas realmente estão se tratando, é porque as pessoas não estão pedindo ajuda. E aí o pior, 65% da chance de recuperação é maior quando você pede ajuda, caso você esteja passando por ansiedade, depressão. E no meu caso, o burnout, muitas vezes ele acaba gerando a ansiedade e a depressão, né? Então, é muito louco como, na verdade, se as pessoas tivessem mais coragem de ser vulneráveis, talvez a gente teria menos gente tendo problemas de saúde pelo simples fato de que a gente trataria antes. Antes de chegar no pior. Sim. Bom, Fê, eu queria propor que você falasse uma situação onde você se mostrar vulnerável trouxe conexão, apoio ou criatividade ou alguma coisa que você acha que... Nossa, que difícil. Pra mim tem uma óbvia. É? O podcast mesmo. Eu acho que pra mim... Trouxe mais do que criatividade, trouxe... Não, o podcast pra mim, gente, é incrível. Tanto que eu sofri muito nessa semana de achar que o Papo de Gerações não ia continuar. Fui eu quem tive que falar, Fê, vamos gravar essa... Que dia que a gente vai gravar essa semana? Nossa, feliz. Porque ela chegou assim e falou... Eu achava que você Fê, tinha quando ficado a gente até vai triste, gravar? achava que você já tava desistindo. Tipo, você sabe, olha que engraçado, quando eu fui falar, Fê, então vamos gravar essa semana, a Fê tava tão meio, tipo, desligada, assim, que eu falei, nossa, será que ela tá achando que eu sou uma fracassada e ela não quer mais gravar comigo? Nossa, não, de Veio jeito esse nenhum. pensamento, mas aí depois eu... Você logo mandou ele embora, né? Mandei. Porque de jeito nenhum. Eu falei, ela que se ferre, vai gravar assim. Não, e eu tava sofrendo de achar que ia acabar, assim, sabe? E a minha mãe ficava assim, mas não pode acabar. Vai acabar? Não, não vai acabar. Você né? debateu isso com a sua mãe? E ela, não, porque foi a primeira pergunta que ela fez. Oh, meu Deus. Vocês não vão gravar? Não vai ter episódio? Aí eu falei, não vai ter episódio. Aí ficou aquele impasse, aquele silêncio. Sabe? Então é isso, eu acho que é verdade, assim, eu consegui ter me exposto para você, assim, até ter trazido algumas questões familiares para você que Muito. E coisas que eu nunca dividi com ninguém. Eu entendo completamente. Nunca dividi com ninguém, assim, nem com amigas próximas, assim, porque, por exemplo, quando eu fiz constelação, a minha psicóloga só falou que eu não podia contar pra ninguém. Eu falei, tá bom, então não posso contar pra ninguém. Mas eu contei pra você. Eu contaria. Pra todo mundo. Não pode, porque tem a energia e aí as coisas ainda não se resolveram, então a gente não pode ficar falando. Mas eu acho que tipo, provavelmente não pode ficar falando amplamente, né? Tipo assim, uma pessoa X é uma coisa. Agora, tipo, muitas pessoas que estão conectadas àquele círculo de familiar, pode ser que impacte mesmo, né? No meu caso... eu acho que a minha música é uma grande... O meu trabalho musical, além do podcast, mas o meu trabalho musical é uma grande forma de me vulnerabilizar, né? Porque boa parte das minhas músicas conta alguma história que eu já vivi ou alguma visão minha do mundo e eu acho que isso gera conexão com as pessoas e também gera criatividade. Acho que é por isso que eu gosto tanto daquela. Toda vez que alguém quis me podar, só me deu. Escutem Rosa, Ana Nossa, Luísa, é no Spotify. É a melhor.
Nossa, é libertadora essa mesmo. Inclusive, eu homenageei minha mãe. É demais. É muito a minha mãe essa música também, na minha visão. É muitos nós, né? Uma coisa que também, até aproveitando, eu sou uma pessoa que me exponho mais, né? Eu falo muito, se você ainda não me segue no TikTok, eu sou @AnaLuisaMúsica, você feita como lá? Fernanda Camis Beauty no TikTok. E aí lá eu posto muito minha visão de mundo, então eu acho que eu me vulnerabilizo muito lá. E aí eu acho que tem um tema muito importante aqui, que é essa linha tênue entre... Porque a vulnerabilidade não é sobre sair se expondo descontroladamente, mas você tem que saber quando, com quem e como você vai se abrir, em que momentos, né? Eu não acho que existe uma fórmula de bolo sobre como você vai aprender a se vulnerabilizar, porque, cara, hoje você pode se vulnerabilizar, sei lá, com uma pessoa que está do seu lado, que você ama, seu marido, e amanhã você vai descobrir, sei lá, que o cara tá te traindo ou o cara tá fazendo algo. Então, assim, no fundo, a gente vai se vulnerabilizar porque a gente confiou. E eu falo que confiança é um diamante que a gente dá na mão das pessoas, e que só as pessoas que recebem esse diamante que podem destruir. Por isso que muitas vezes a gente sofre quando alguém quebra a nossa confiança, porque a gente deu um diamante na mão daquela pessoa. Se você sabe que uma pessoa não é de confiança, você nem vai ligar se essa pessoa fizer alguma coisa com você, porque você vai falar assim, francamente, eu já esperava que essa pessoa fosse estragar minha confiança. Agora, isso não deve impedir que a gente também seja vulnerável, na minha opinião, porque tudo que a gente faz de maneira genuína, eu acho que encaminha a gente para aquilo que faz sentido, sabe? E como lidar com isso depois dos tropeços? Depois, por exemplo, assim, mas não quer dizer que o fato de você se expor e saber que alguém pode usar isso contra você, ou que você foi, né, tudo isso que você trouxe agora, mas eu não vou me vulnerabilizar para alguém, mas você se vulnerabilizou e você se lascou. Como lidar e com aí, como lidar com isso? Como continuar, como play again, sabe? Como que a gente faz? Eu acho que, no meu caso, todas as vezes que alguém me magoou, eu lembrei que tinha... óbvio, muitas vezes... Primeiro você vai sofrer, tá? Porque não existe... Eu odeio essa galera que, tipo... Não odeio, né? Odeio é uma palavra muito forte, mas eu não gosto quando a galera pega uma dor e fala assim, não vou sentir. Primeiro, eu acho que quando você tá passando por uma situação de frustração, você admite que tá frustrado, né? Ou dor. Mas toda vez que alguém me magoa ou magoa a minha criança interna, tem uma adulta que precisa lutar por ela. E essa pessoa sou eu. Então, eu acho que toda vez que você tem essa sensação de, nossa, me vulnerabilizei e alguém me traiu a confiança ou alguma coisa aconteceu que quebrou essa sensação de, posso me vulnerabilizar, mas espera, quem tá ali por mim? Quem tem que estar ali por mim? Eu mesma. E aí eu acho que é onde tem que estar bem trabalhada a relação de amor próprio e autodesenvolvimento. Não, isso eu também acho, mas assim, no sentido de dar a volta por cima, eu consigo, mas eu vou contextualizar melhor para você entender do que eu tô falando. Por exemplo, assim, relações amorosas. A minha última relação amorosa foi uma relação em que eu me doei demais e as coisas acabaram na água, assim. E desde lá, eu não consigo me relacionar com outra pessoa no sentido de me entregar verdadeiramente, sabe? Eu me relaciono, ok, mas fica tudo muito superficial. Justamente porque eu não quero mais viver aquilo, sabe? Eu não quero mais ficar... E não consigo hoje ainda. Nossa, eu acho que eu também tô passando por isso. Eu acho que eu também tô passando por isso. Mas porque eu me encontrei tanto, assim, essa coisa do amor próprio, ela veio tão forte, tão, pelo menos em mim, e acredito que em você também. Sim. Que, tipo, eu gosto tanto de mim hoje que eu não consigo, assim, aí no pior ele fala, mas a minha... quem tá perdendo é ele, porque eu sou demais e pronto. E aí eu continuo com toda essa dose. Mas a minha psicóloga falou isso para mim outro dia. Porque eu comecei a achar que eu não estava querendo me relacionar também, porque a minha relação comigo estava abalada. Acho que tem um pouco disso, mas eu acho que... E aí a minha psicóloga falou assim, mas será que também não é porque talvez você já entendeu que você não vai querer aceitar menos do que aquilo que faz sentido para você? E que toda vez que você tenta aceitar menos, você está se enganando? E eu acho que faz sentido isso que ela falou, mas eu também acho... Fê, eu não sei se é um pouco, aí é um pouco na minha visão de energia e tudo, mas eu acho que a vida encarrega de
colocar a gente à prova quando é a hora certa. Então, tipo assim, primeiro, eu acho que a gente precisa se forçar um pouco a se arriscar. Eu, por exemplo, estou numa fase que uma das metas que eu tenho eu gostaria de me esforçar mais para sair e conhecer pessoas, porque eu sou uma pessoa que fico mais reservada. Então, toda vez que eu acabo me colocando na situação de sair com outra pessoa, eu parei de fazer isso, né? Então, eu acabei fugindo de ser isso. Então, eu acho que toda vez que eu me colocar nessa posição, eu acho que isso vai me fazer exercitar, humanizar o outro. Porque eu acho que quando a gente vai ter... Você às vezes tem que se forçar a fazer coisas que você não julga mais como pra você, porque você precisa perceber, por exemplo, que nunca vai ter um cara perfeito, 100% perfeito. Será? E aí, eu acho. Será? Eu tava pensando nisso, assim, eu tava pensando assim, poxa, mas é também o quanto também a razão pela qual eu nunca acho ninguém bom é porque, tipo assim, toda vez que eu vejo um, eu já desisto. E aí, tipo assim, como que 3 homens com quem você saiu diz quem são todos os homens do mundo? Não existe isso. Não, e às vezes assim, eu hoje desisto por coisas extremamente bobas. Eu também. Extremamente bobas, assim, porque meu nível de tolerância tá 0. Você quer saber o nível do quanto a minha tolerância é 0? Dicção. Acabou, né? Acabou? Concordo. Não tem uma dicção boa. É difícil, eu sou comunicadora, entendeu? Exato. Puta que... E pior pra mim também é o WhatsApp. Se não põe muita vírgula, assim, porque eu sou da vírgula dos pontos, aí né? Aí você tá lascado. Aí, nossa senhora, Dana. Pra mim também, assim, se a risada dele no WhatsApp... se a risada dele... Tipo, ele tá rindo o suficiente pra mim. Eu soltei uma gracinha pra você está rindo o suficiente dela? Porque senão... Desculpa, né? Mas, enfim, eu acho que, assim, eu acho que tem um momento que a vida bate na porta e você vai sentir essa coisa de, nossa, eu quero amar de novo. Isso tem acontecido comigo, às vezes. Falei assim... E aí você vai se forçar a se expor, por mais... E tipo assim, por mais que você vá passar por frustrações, eu acho que a exposição é o que faz a gente se fortalecer e se curar de coisas que a gente não tá curado. Não tô falando de se expor, né? Cada homem que está na esquina, mas acho que, tipo, quando você sentir que você precisa estar amando, talvez você não sente essa necessidade agora. Pode ser. Mas no meu caso, por exemplo, tenho sentido mais. Eu fiquei uma época sem sentir, hoje eu tô tipo, nossa, quero sair. Tipo, chega uma sexta, um sábado, eu falo, nossa, que vontade de conhecer alguém. Né? Eu vi um vídeo, posso falar uma coisa cancelável no TikTok? Eu vi um vídeo muito engraçado de uma menina, assim, no TikTok, né? Porque TikTok tem todo aquele evento. Ela falando assim, eu vou falar pra vocês, cara, eu tô sofrendo muito. Porque eu acho isso um absurdo nesse mundo, que algumas de nós mulheres não temos um homem, não temos bolas pra ficar brincando, não temos um periquito pra segurar e guiar pela casa. Cara, mas eu ri muito, porque ela falou de um jeito tão tipo assim, sabe? Tipo, ela pegou uma situação que poderia muito cair num julgamento de, nossa, nós mulheres somos independentes, não precisamos de homem. Sim. E ela pegou a situação e falou assim, pô, mas e as bolas que a gente quer brincar? E eu fiquei rindo tanto, porque eu falei assim, cara, eu entendi o que ela quis dizer. Que é tipo assim, às vezes o que a gente quer só... Não é nem a grande coisa da relação, não é nem as grandes demonstrações, mas são as coisas bobas e engraçadas da relação. Sim. Que humanizam a gente. E aí eu pensei, eu acho que quando você começa a sentir falta dessas coisas batendo na sua porta, você acaba se forçando a sair desse lugar e você se expõe mais. Mas é no geral isso também, né? Não é só em relações afetivas e tal. É que, às vezes, quando você tem uma decepção por ter se vulnerabilizado, você tende a se fechar mais. Você vai criando uma casca. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que eu também estou descobrindo isso. Eu acho que tem muito, o famoso, a terapia. E eu sou uma pessoa que toda vez que eu sinto que eu tô travada em relação a alguma coisa, eu leio. Tanto que por isso que o episódio surgiu, né? E eu acho que pensando até assim, corporativamente, assim, né? A gente vê muito dessa casca hoje nos seus pais. Pra caraca. Seus pais. Meus pais. Vê muito, porque eu acho que eles já tomaram tanto assim, né, na cabeça e já se decepcionaram tanto com as pessoas em 30 anos, né? Muito. Minha mãe e meu pai já foram muito enganados, né? Eles não são perfeitos. Meu pai hoje, ele é muito
pacífico Assim, comparado ao que ele podia ser, não é? não, eu acho que como eu sei da lenda, porque eu também não peguei essa fase, né? Mas eu sei da lenda do Theo, que formava profissionais, que engajava e que queria que todo mundo descobrisse o seu propósito, e que queria Isso. tal, e não sei o que, não sei o que lá. E hoje Eu sinto que, tipo, um pedaço dele hoje entendeu que, apagou. tipo, ele tem uma coisa assim, existe um limite da onde Pode ele ser. consegue tangir nas pessoas. Porque eu sinto que, tipo, essa questão de... Eu acho que nenhum líder é 100%, nenhum líder acerta sempre, eu não acredito nisso, porque somos humanos e fracassamos também nesse percurso. Mas quando você acredita tanto nas pessoas e aí as pessoas, né, infelizmente a gente está num país onde as pessoas estão dando muitas mancadas, tanto na liderança quanto também a galera que trabalha, né? Não interessa se você... Quando eu falo de decepções, eu falo nesse sentido, sabe? É De ter muito se dedicado frustrante. tanto, de ter formado tanta gente, Da mesma forma que você também, como um trabalhador, pode estar se dedicando horrores pro negócio e às vezes você não se sente reconhecido. Acho que os dois lados, entendeu? Sim. Infelizmente, aí eu acho que é onde o trabalhador perde a luz na empresa e às vezes é onde o líder perde também um pouco o brilho em algumas relações no time. Sim, tipo, perde o brilho em algumas pessoas. E aí eu falo muito sobre isso, assim, que quando eu vejo dificuldade em investir energia em todo mundo e em todos, eu tento investir energia em quem eu acho que está investindo de volta. Então, muitas vezes, quando eu me vejo numa situação onde eu falo, nossa, eu falei, eu tentei trazer situações e eu senti que, às vezes, num time de 20, tem 2, 3 pessoas que, pelo menos essas 2, 3 pessoas ouviram, então, pô, eu vou investir nessas 2, 3 pessoas, porque é o que eu penso, essas 2, 3 pessoas, elas vão brilhar. E quando elas brilharem, as pessoas que vão estar ao lado... Elas podem acender as outras, né? E elas vão querer. Vou dar um exemplo até em você, Fê. Eu gasto muita energia com você de tipo, Fê, vir modelo. Falei pra você, acho que a sobrancelha dela é bonita, sei lá o que, sei lá o que. E porque a Fê, pra quem não sabe, é micropigmentadora. Então, tipo, eu já pensei, tipo, e a gente trabalha num salão de beleza. Então, Fê, você não quer aproveitar e fazer esse modelo? E aí eu vejo, por exemplo, que você acende muito, por exemplo, a Kátia. A Kátia tem vontade de fazer conteúdo quando você tá ali. Então, tipo assim, são pessoas que se inspiram e eu acredito que é isso. O líder, quando ele não consegue acender o time todo, ele precisa ver quais são as luzes que estão acesas. Do contrário, a dele também se apaga. Sim, e é com isso certeza. que eu sinto muito nessa posição que eu me joguei, literalmente, na vida, porque eu ainda sou uma aprendiz também. Eu achei isso engraçado, né? Quando eu falo que eu estou em posição de liderança, eu penso, nossa, mas eu ainda sou só uma aprendiz também. Que é a grande verdade de qualquer liderança, eu acho, sabe? Eu acho que a graça da liderança é exatamente essa, você entender que você está sempre em posição de aprendizagem, né? Eu acho que só assim pra você não desistir. Exato, porque essa conexão, quando você estabelece uma conexão genuína com a pessoa, você sempre se coloca no lugar de aprendiz, porque são histórias diferentes da sua, são, né, Exato. bagagens diferentes. E o seu objetivo não é ser precisa superior, mas aprender, construir, né? Concordo. Bom, eu acho que para fechar, Fê, eu quero deixar a reflexão de que o que a gente tem evitado mostrar, na verdade, muitas vezes poderia ser uma ponte para aquele alguém ou para aquela coisa que realmente vai mudar a sua vida. Então, tudo aquilo que você muitas vezes está evitando de levar para o mundo poderia ser realmente a grande coisa que ia ser uma transformação e um divisor de águas na sua história e na sua história em relação às outras pessoas também. Que lindo. Que lindo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente... Justamente porque quando você se mostra vulnerável ou quando você enxerga suas vulnerabilidades, automaticamente você também percebe quais são suas zonas de força. Com certeza. Né? E aí quando você descobre quais são suas zonas de força, você... As oportunidades, né? As oportunidades se abrem, assim. Às vezes elas já até estão lá, mas você consegue enxergá-las. Então, é um exercício muito bonito. Esse exercício de você se mostrar realmente vulnerável e entender que a gente não vai dar conta de tudo o tempo todo e tá tudo bem, porque a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. E a gente pode sim pedir ajuda, né? E sempre terão pessoas dispostas a nos ajudar. E, né?
Sempre terão pessoas dispostas a nos Always. ajudar. Always, always. E entender onde nós somos bons, onde nós somos ruins, onde nós precisamos de ajuda, aquilo que a gente é bom sozinho, aquilo que a gente só é bom acompanhado, né? Exato. É um processo de aprendizado. Sim. Então, a dica do dia é vulnerabilize-se. E aí, você já sabe o que isso significa agora, tá? Pessoal, muito obrigada por ter assistido até agora. Quem assistiu até agora, se quiser colocar um coração amarelinho nos comentários, se quiser trazer um pouco a sua reflexão, pode trazer também um momento que você se sentiu vulnerável, a gente está aqui para ouvir. Aproveita e segue a gente na rede Papo de Gerações, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu sou @comunicanalu ou @naluisamúsica, e você, Fê? @Fernanda Camis ou @Fernanda Camis Beauty, e nós estamos no Spotify também, Papo de Gerações no Spotify. Exatamente. Isso. Muito obrigada. Beijo!